Boa noite, pessoal. Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem, inspirados para esta noite. Estamos começando mais um trabalho aqui, mais um episódio no nosso canal Rafael Soares Espiritualizando, um canal espírita que a gente usa e procura trazer conteúdos espíritas, né? E especialmente hoje vamos trabalhar aí o Livro dos Espíritos novamente, que é um livro longo e a gente trabalha 1 hora por semana nesse livro, né? Lendo a pergunta, a resposta dos espíritos e fazendo o nosso comentário acerca desses assuntos, com a finalidade de facilitar a linguagem, facilitar o entendimento, demonstrando aí uma interpretação diversa, né, mais uma interpretação acerca daquele tema, né, para ajudar você que está nos assistindo a entender melhor essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, ok? Hoje nós estamos abordando de uma maneira diferente, fazendo o nosso vídeo aqui gravado, né? Não ao vivo, fazendo uma experiência para ver se a gente começa a abordar de outras maneiras também outros assuntos para aumentar um pouquinho mais de conteúdo no nosso canal. Tá bom? Então, para quem não nos assistiu na última semana, ou no episódio número 82, nós vínhamos falando sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 11, tá? Que fala sobre o reino, os 3 reinos, né? Os 3 reinos. Então, a gente falou sobre os reinos minerais e as plantas, né? E esse capítulo ele começou na pergunta 585 e nós paramos na pergunta 593, né, após a nota do Kardec. E agora a gente vai continuar com o Livro dos Espíritos aqui, né, aberto para vocês. Eu vou minimizar o meu rosto na tela para vocês terem aí uma visão melhor do livro, que é o mais importante. E a gente começa os nossos estudos dessa semana, né? Desse episódio número 83. Deixa eu aumentar um pouquinho o livro para vocês aqui, para ficar melhor. A gente vai ajustando para ficar mais visível aí, principalmente para quem tem celular, né? Para quem usa o celular. Tá bom? Então espero que vocês gostem demais desse vídeo e vamos partir aqui para a nossa leitura. Mas antes, eu não vou esquecer de cumprimentar os meus fiéis amigos que nos prestigiam e aposto que também vão prestigiar o nosso trabalho mesmo que gravado. Que é o Ralph, né, que sempre está com a gente nesses trabalhos, a dona Marilu, o senhor Vitor, que são as 3 pessoas que assistem e entram nos chats, né? Nos nossos chats aí. Então, boa noite para vocês que estão nos assistindo e boa noite para aqueles que não entram no chat, não deixam comentário, mas que prestigiam aí assistindo, porque a gente sabe que existe sim, porque a gente acompanha nas estatísticas do YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado então e vamos começar com a pergunta 594. A pergunta do Kardec para os espíritos foi a seguinte: tem os animais alguma linguagem? Vamos dar uma olhada aqui então, se tem alguma linguagem os animais. Ele fala assim: se vos referes a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não existe, né? Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Então eles dão um jeitinho de se comunicar. A gente sabe que existe essa possibilidade, né? A gente sabe que existe.
Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Olha, vai ficando interessante. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então eles não batem papo, né? Não ficam trocando ideia aleatoriamente. Então é restrito à necessidade. Então não vão perder tempo ali, né? Batendo papinho, não. Tem ali uma necessidade, eles vão e se comunicam, né? E as ideias são restritas também, né? Por questões óbvias, eles não são racionais. Então existe uma dificuldade de raciocínio. Então é uma coisa ali que, vamos dizer assim, instintiva, né? Bem instintiva, que não tem ali uma elaboração mais rebuscada. Então é linguagem simples, né? E sem muita... sem muita, vamos dizer assim, tentativa de racional, vamos dizer dessa forma. Não existe qualquer tipo de racionalidade. Então não tem como buscar aí um raciocínio lógico, um raciocínio inteligente, né? É um raciocínio animal, a gente não pode nem sequer mensurar isso, né? Não tem como mensurar, porque ficaria na mão dos biólogos, né? Aqueles que trabalham com isso daí deve ter mais possibilidade de falar sobre uma espécie e outra, já que são milhões de espécies, né? Vamos lá, isso a gente está falando também de animais e, vamos dizer assim, vertebrados e invertebrados também têm seus meios de comunicação. Vamos lá, pergunta a 594A, Kardec faz o seguinte: há, entretanto, animais que carecem de voz. Isso é verdade. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Ele fala assim, agora os espíritos respondem. Compreendem-se por outros meios, para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros homens só dispondes da palavra? Então quer dizer, para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra, ou seja, existem aquelas pessoas que comunicam de todas as maneiras, via escrita, né? Tem a via Libras, né? Tem as Libras, que as pessoas que não escutam, não têm a possibilidade de escutar, elas se comunicam pelo método de Libras. Para aqueles que não enxergam, existe o método Braille, né? Para aqueles que enxergam e escutam, vários outros meios de se comunicar. Então a gente sabe que existe a escrita, comunicação visual, né, que é o vídeo, tem a comunicação auditiva e por aí vai, né? Vários tipos, até mesmo a comunicação mais, vamos dizer assim, simples, que seria, por exemplo, o telégrafo ou o código Morse, né? Então existe aí vários tipos de comunicação. Mas será que só pertence ao homem essa diversidade de comunicação? E aí continua aqui os espíritos, ele fala assim: e os mudos, né? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensai que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva, aquilo que eu falei, e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então existe sim essa comunicação necessária entre os animais, né? Aí o Kardec comenta, né? Ele fala assim: efetivamente os peixes que, como as andorinhas, emigram, né, em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam, por ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, como quer que seja,
o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que não obstante trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem auxílio da palavra articulada? Pois é, pois é. O Kardec aqui, vocês percebem, né? O Kardec ele faz a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele faz a pergunta de propósito, para saber a resposta dos espíritos. Tá? E aí depois ele vem com a sua interpretação, o que é muito legal, né? Isso é muito legal e dá pra gente uma visão mais terrena, né? Dessa questão. Uma visão espiritual por meio dos espíritos e uma visão mais terrena, uma visão mais comum, que é a nossa visão, que é a chamada visão vulgar aí, né? Aí pergunta aqui 95. Gozam de livre-arbítrio os animais? Livre-arbítrio. Para a prática dos seus atos? Será que os animais fazem o que querem? Estão atrelados a alguma coisa? Vivem de uma maneira mais mecânica? Como se fosse uma prisão? Vamos ver o que os espíritos falam. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Uau. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Então, ou seja, comparar a necessidade do homem, sendo muitíssimo inferiores a este, ou seja, o homem, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então eles vivem de uma maneira mais restrita, né? Porque a condição deles não permite que eles possam gozar do livre-arbítrio. Uma pela própria consciência que eles têm, né? Que não é uma consciência parecida com a do homem, que dá uma liberdade maior. O homem tem uma liberdade porque tem a possibilidade de consciência, mas percebam comigo, nós estamos, aliás, os animais, a liberdade dos animais está para o homem, assim como a liberdade do homem está para a terra. Olha que interessante. A liberdade dos animais é restrita, ok? Por conta da sua consciência, do seu adiantamento menor do que o do homem. No entanto, a limitação deles é visível em muitos aspectos justamente por conta da sua condição. Mas a do homem existe uma liberdade também limitada, a gente sabe disso, diante da nossa própria condição. Então, se a gente for pensar, o homem não tem total livre-arbítrio. A gente pode pensar de maneira bem simples quando a gente fala, por exemplo, de viagem espacial. O homem consegue avançar além, né, da Lua, por exemplo? Será que o homem consegue pisar em Marte? Né, ir até Mercúrio, né, até Vênus, ir até Saturno, Netuno? Não consegue. Por quê? Porque o homem é limitado. Isso aí é proposital. Né? Você não vai dar na mão de seres como nós a possibilidade de avançar para outros planetas com risco de detonar o universo. Então Deus sabe para quem ele dá as asas, né? Ele vai dar as asas a quem tem condições de usá-las. Então, os espíritos mais superiores, aqueles que já têm uma consciência de si e já carregam com eles os princípios, as iniciações, né, dos desígnios de Deus, a esses são confiados também essa asa para poder ganhar outros mundos. Mesmo assim, Deus sabe também do limite deles e também os restringe, né? Então não é assim, né? Que vamos dizer assim, é uma coisa largada, né? Vai fazendo aí, vai fazendo. Não existe isso. Então é tudo de acordo com a necessidade, tudo com um grau de adiantamento. A Terra para nós é o limite até a Lua. Para os nossos irmãozinhos animais aí, o limite deles é mais curto, né? Então fica mais impedidos aí de exercerem, né, o arbítrio de uma maneira livre, ok? Pergunta 596. De onde procede
a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem. E porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. E é verdade, né, pessoal? A gente vê o papagaio, por exemplo. O papagaio ele consegue imitar a voz do homem. Ele apenas repete. Na verdade, é uma coisa até mecânica. Ele não raciocina o que ele está falando. Ele não sabe o que está falando. Ele só repete o som. E o macaco que está mais perto, né, não consegue emitir a voz parecida com a nossa. Né? Quando a gente fala mais perto da evolução, né? Porque o corpo humano e o corpo do macaco é muito parecido. Muito parecido. Se não for ali alguns detalhes, como, por exemplo, pele, estrutura óssea, talvez os órgãos sejam idênticos. Os órgãos talvez sejam idênticos. Somente a evolução, né? O desenvolvimento de cada órgão aí, que possa ser um pouco diferente, como o cérebro, por exemplo. O nosso cérebro deve ter mais preparo justamente pelas razões que a gente apresenta. A do macaco deve ser mais diferente, aí, deve ter mais limitado. Né? Talvez a limitação não seja nem muito grande, né? Porque a gente só usa 3% da nossa... 3% é aquele que está no ápice da inteligência. Mas o ser humano pode atingir os 3% aí de inteligência, de usar o cérebro até 3%. Olha que loucura, né? O macaco não deve chegar nem a 1%. Então, a gente tem que entender isso daí para poder fazer essa comparação interessante. 596, então. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Então vem a resposta, já que a gente estava fazendo um comentário. Ele fala assim: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Instinto, pessoal, não é uma coisa racionalizada, tá? É instinto. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Então, instintivamente, eles fazem a imitação. Não existe raciocínio. Pois que os animais, a pergunta que é 97, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Vamos lá. Aí ele responde: há e que sobrevive ao corpo. Então, vamos lá para a pergunta de novo, para vocês entenderem. Pois que os animais possuem uma inteligência, ok? Que lhes faculta certa liberdade de ação. Certa liberdade de ação porque é limitado, né? Haverá neles algum princípio independente da matéria? Ele fala e que sobrevive ao corpo. Então esse princípio inteligente é o espírito, pessoal. Tá? Esse princípio independente, desculpa, não inteligente, independente é o espírito. Vamos ver. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Lembra que a gente fala que a alma é o espírito encarnado. Desencarnou, ok? Ele é o perispírito, ou o espírito que ele volta como espírito. O perispírito é a casca, ok? Para vocês entenderem. A casca, o que é? É a roupa do espírito. É aquilo que a gente vê, já que o espírito ele é uma luz, né? Ele não é possível você determinar uma forma. O que determina a forma para o espírito é o perispírito. Enquanto está encarnado é alma. Ok? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Porque para uns, né, principalmente para o catolicismo, né, outras religiões, a alma é o espírito, é tudo. Né? É tudo. Tá? Não tem essa modificação, alma encarnada, né, e espírito desencarnado, tá? Para os espíritas, sim. É, porém, inferior à do homem. Né? Então a alma dos animais, as almas dos animais, aliás, ela é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e de Deus. Meu Deus! Então vocês
terem uma ideia da evolução do homem perto dos animais, né? Então nós estamos no meio do caminho vamos dizer assim, nós aí temos, qual que é o objetivo do homem, né? O objetivo do homem, do espírito, é alcançar os maiores graus de evolução espiritual, ok? E a gente conhece que o mais alto grau conhecido nosso, né, de evolução espiritual é o grau crístico, que é onde está o nosso Mestre Jesus. Porém, dentro do grau crístico existem outros graus dentro desse grau. Então Jesus está no topo da escala dos Cristos, tá? Daqueles Cristos ali, tá? Existem outros Cristos em outros planetas. Talvez o nosso mestre esteja no mais alto grau, junto com outros do mesmo grau nesta galáxia, né? Neste sistema solar, e que em outros sistemas devem ter outros Cristos, talvez com um grau superior, ou talvez, né? Eu acho que sempre vai ter alguém mais velho, alguém mais experiente. Todos talvez com uma capacidade diferente da do outro, faltando uma coisa ou outra. Mas como diz o Espiritismo, o homem sempre está em evolução. O espírito sempre está em evolução. Menos Deus. Porque Deus não é espírito. Deus é uma consciência, é o princípio de tudo e Ele é. Simples assim. Ele é. Ele não precisa ser, Ele simplesmente Ele é. Desde sempre. Né? Então, aqui para explicar isso para vocês, para a gente chegar ao grau crístico, que é o grau onde se inicia os desígnios de Deus, você começa a entender, ou conhecer os desígnios de Deus, entre esse nosso caminho e o conhecimento crístico, está a distância entre a alma do animal e a do homem. Então seria aqui, pelo que eu entendi, a mesma distância a percorrer do animal para o homem. Essa é a mesma distância que o homem tem ainda para conhecer os desígnios de Deus. Tá? Por que eu falo isso? Aqui ele fala a distância entre a alma do homem e Deus. Não a alma de Deus. A alma do homem e Deus. Ou seja, ela praticamente infinita. Né? Mas existe um limite entre a alma do animal e do homem. O que não existe é um limite entre a alma do homem e de Deus. Né? E Deus, né? Não precisa falar e de Deus, né? A impressão que Deus tem alma, mas não tem, como disse. Então, o que a gente pode dizer é que tem muito chão para a gente poder entender os desígnios de Deus. Né? Então, a gente consegue entender que também tem um chão enorme aí pro animal, né? Para os animais, a alma dos animais, chegarem ao patamar evolutivo que nós temos hoje. Então tem chão. Então vocês podem entender que nós já caminhamos o caminho, metade do caminho, para chegar a ser Cristo, a sermos Cristos, ok? Espíritos perfeitos. Então nós já caminhamos metade, falta outra metade, ok? Então vocês têm uma ideia aí. Se a gente já chegou na metade, vindo de animal, né, para cá, porque a gente não pode esquecer que o animal não é um ser unicelular. A gente já esteve na formação unicelular. Então deve ser outra evolução aí, outro caminho tão grande quanto esse que ele falou. Então deve ser um passo muito grande. Então nós somos aí, se for colocar na nossa existência, desde a fagulha, desde do átomo, nós temos milhões, talvez aí, né, bilhões de anos como espíritos, ok? Mas a nossa evolução é curta, a evolução como homem ela é curta ainda, né? Então nós poderíamos dizer que nós temos aí pelo menos uns 5.000 anos, né? Os espíritos devem ter, pelo menos o que a gente chegou agora, aí uns 5.000 anos. A gente pode falar também do espírito do Emmanuel, comparar com o espírito dele, por exemplo, que encarnou na época de Cristo, levou 2.000 anos para chegar a um patamar evolutivo interessante, né? Ele está entre espíritos de escola, não espíritos crísticos, talvez não espíritos que fazem parte daquele conselho divino, né?
concílio de Cristos, de espíritos ali que são os braços direitos do nosso mestre. Então ainda tem uma distância, mas percebe, né? O Emmanuel levou aí praticamente 2000 anos para poder entender as condições aí divinas e ser um trabalhador exemplar no mundo espiritual, e hoje encarnado, né? Se não fosse, não precisaria encarnar, não é verdade? Então ele também ainda está em evolução, mas já dá um adiantamento para ele, né? Ele era, enquanto desencarnado, como mentor do Chico Xavier. Olha só a importância dele. Então, para ele ser mentor de um Chico Xavier, é porque ele tinha aí um merecimento e ele conseguiu encurtar aí a sua caminhada, sendo o que ele foi do ano zero para cá, né? Já que ele foi o senador Publius Lentulus, e que não foi uma pessoa exemplar na época de Jesus, né? Teve seus defeitos, teve seus erros, e aí aos poucos ele foi galgando. Então a gente deve ter praticamente a mesma idade que ele, porém ele mais adiantado. Então a gente pode dizer aí que nós caminhamos aí pelo menos uns 4, 5 mil anos. Tá? É mais ou menos, tá, pessoal? Não estou falando que é isso que acontece, né? Isso que é cravado. Não tenho ainda ideia, porque são muitos espíritos e muitas pessoas, cada um tem sua idade espiritual, que no momento não é importante saber. É só uma curiosidade aqui para a gente desenvolver a ideia. Vamos para a pergunta 598 então, pessoal. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência de si mesma? Após a morte, pessoal, será que eles conservam uma individualidade e consciência? Olha só que interessante, a palavra consciência, olha só onde eu vou colocar aqui para vocês, ó. Consciência, a consciência pertence ao homem, não é? Então, assim, já a resposta dessa pergunta está na própria pergunta. Olha, a individualidade já é mais difícil de entender, né? Mas a consciência a gente já consegue matar. Vamos lá ver o que ele responde. Conserva a sua individualidade. Olha que interessante. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece com estado latente. Ou seja, esse estado ainda está inerte, parado, né? Esperando um impulso. Ok? Por quê? Porque ele não tem preparo. Imagina um cachorro inteligente, ele vai começar a falar. Se tem consciência, ele vai morder alguém e vai ficar chorando num cantinho, com depressão, porque ele mordeu a canela de alguém. Coitado dos carteiros, né? Então os cachorros, toda vez que avançar no carteiro, vai pro cantinho chorar porque ficou triste, entra em depressão. Existe sim alguns animais que conservam essa impressão, mas está muito longe de ser a impressão humana, tá? É uma impressão talvez instintiva, que não tem consciência. A consciência ela é ampla, ela te permite desenvolver não só a inteligência, mas como sensações e emoções que nenhum outro ser na Terra consegue ter, né? Então não dá para você falar que um animalzinho desse tem ódio. O homem consegue, infelizmente, ter ódio, né? Ou, por exemplo, o prazer, uma sensação que os animais não têm. Eles simplesmente são instintivos, procriam por procriar, né? Então ele não vai ter o prazer, por exemplo, da papila gustativa, vai ficar lá, que delícia, vai viajar. Não vai, não tem isso. Vamos dizer assim, eles são funcionais, né? De alguma forma. Não são ali são seres para ficar gozando de prazeres, gozando de inteligência e emoção, que não é essa a função deles, tá ok? Não é essa a função. Então vamos para 599. É difícil às vezes falar, né, pessoal? Principalmente para aqueles que têm o seu pet em casa aí, né, e guardam um carinho. Tem que manter o carinho, não pode deixar de ter o carinho pelo pet. Mas a gente tem que entender que eles estão ainda numa distância muito longa em relação a nós homens, com relação à parte de consciência e inteligência, tá? Muitas pessoas falam que os animais são muito melhores do que os homens. Eu também acredito que em boa parte os animais são sim, porque eles ainda conservam essa pureza, justamente porque não são inteligentes. Porque o homem, quando ele tem consciência e tem inteligência,
ele já tem as duas vertentes para ele correr, para ele adotar, que é a vertente do bem e do mal. O problema aí é esse, quando você tem a consciência e a inteligência, é se dado a responsabilidade de escolher. O animal não tem essa escolha, ele age por instinto. Então não tem como você dizer que o animal não é um ser puro, assim, né, ingênuo, puro. Ele ainda tem essa pureza justamente porque não tem essa inteligência e consciência. O dia que ele obter isso daí, já vai deixar de ser animal, para começar a ser o homem, e aí ele deixa de ser, inclusive, vamos dizer assim, puro dessa maneira, né? Ele já fica meio que contaminado, né, pelas coisas do mundo e pela própria falta de raciocínio do homem, né, que se entrega a tudo que é prazer, tudo que é sensação, e aí esquece de Deus, né? Vamos continuar então. A alma, porque tem uma craseada aqui, tem que dar um ênfase pro a alma. Então a alma, é difícil falar, né? A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne. Então quer dizer, se eles são seres sem consciência, sem inteligência, né? Aliás, a inteligência deles está em estado latente, ou seja, não está indo para frente nem para trás. Então, será que eles vão se tornar, vamos dizer assim, inteligentes depois que desencarnam? Na erraticidade eles têm poder de escolher alguma coisa? Eu acredito que não, né, pessoal? A gente vem falando sempre que a evolução não se dá por saltos. E depois que você desencarna, você não fica mais inteligente. Você não fica mais burro, né? Ou menos inteligente, né? Você não fica bonzinho da noite para o dia. Você continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o mesmo ser. E o animal não é diferente. Então quando ele vai para a erraticidade, ele volta para lá, ele continua com a mesma propriedade, a mesma natureza. Ou seja, existe algo superior que escolhe isso para ele, tá? Porque ele é como se fosse um bebê, né? Não tem essa consciência, não tem essa inteligência. Então ele fica à mercê de alguém que cuida, que deve cuidar com muito carinho, claro. Então a resposta é não, pois que lhe falta livre-arbítrio. E o livre-arbítrio precisa de consciência e inteligência, né, para poder exercer. E mesmo assim tem muitos homens que não têm a consciência, não têm a inteligência e abusam do livre-arbítrio, né? Então assim, é uma questão somente aqui vamos dizer assim, de propriedade da alma, né? Não da escolha que a gente faz. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem. Então quer dizer, nós quando desencarnamos, nós temos alguns destinos de acordo com o nosso jeito de conviver na Terra com as pessoas, nosso jeito de levar a nossa vida. Okay? Então se a gente leva a nossa vida de maneira errônea, de maneira que vai de encontro às leis cristãs, né, ou às leis do amor, vamos falar em leis do amor porque a gente tem as outras religiões também, né, que não são idênticas às do Cristo, mas são muito parecidas, como o budismo, por exemplo, né, e outras tantas, que tem ali suas referências, mas o amor é o mesmo. Né? No final, a ideia é a mesma. Né? Então, será que quando eles desencarnam, vão passar por essas fases que o homem passa, de ter que ir para o umbral, né? Expurgar lá os seus erros de alguma forma? Será que vão para uma colônia espiritual, um posto de socorro? Será que uns mais malvados vão para o abismo, né, mais profundo, onde só tem ali os espíritos mais perversos? Será, pessoal? Vamos ver o que acontece com os animais depois que desencarnam, então. Fica numa espécie de erraticidade. Ou seja, existe um lugar certo para eles, tá? É uma espécie de erraticidade. Então são várias espécies de erraticidade. Como eu disse, tem o umbral, tem as colônias, os postos de socorro, tem os abismos mais profundos, existem até a mesma energia, né, a vibração terrena, os espíritos ficam vagando por aqui. Então existem vários tipos de erraticidade. Então ele fica numa delas.
pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é espírito errante, que somos nós. Ok? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, é um espírito que age, pensa e age, né? De idêntica faculdade não dispõe os animais. Não dispõe os animais. Tá? Então, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então nós temos consciência de nós mesmos, nós sabemos quem nós somos. Assim, limitadamente, vamos dizer, né? Muitas pessoas sabem que nós somos homens, né? Que nós podemos agir, temos leis sociais que nos limitam, né? Ou nos permitem, ou nos proíbem. E muitos não sabem nem para que veio para a Terra e nem para onde vai. Não sabem de onde vieram, nem sabem para onde vai. Ou outros mesmo acham que nem vai, né? Vieram do pó e do pó voltarão. Então, assim, sem mais nem menos. Começou aqui, termina aqui. Então, muita gente é assim. Mas aqui vamos dizer que um dia o espírito humano terá essa consciência de si mesmo, porque é o nosso destino, tá? Querendo ou não, é o nosso destino, mesmo acreditando, vai chegar lá ou não acreditando. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. É classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Ok? Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, a sua reencarnação é praticamente que imediata. Então, é classificado pelos espíritos. Então, existe um grupo espiritual a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente, né? Então, o espírito é usado quase, o espírito do animal é usado quase que depois, a alma, né, do animal, quase que depois, imediatamente, voltando à encarnação. Mas existe sim alguém, né, ou um grupo, ou um espírito superior que cuida desses, da evolução deles, que cuida desse ciclo evolutivo dos animais. Ok? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. É claro que sim, né, pessoal? Se nós estamos em evolução, não existe uma coisa de retrógrada, né? Regressivo ou retrógrado, né? O que vai levar a gente para trás. Não existe. O espírito sempre vai progredir, nunca vai retroagir, ok? Então a resposta é sim, olha só. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Olha que interessante. Então, assim, na medida que nós vamos evoluindo, alguns animais, as almas dos animais vão acompanhando, vamos dizer assim, proporcionalmente, esses espíritos mais evoluídos. Então não quer dizer que eles vão ser inteligentes, que eles vão ter consciência, que vão ter livre-arbítrio. Não, mas que eles vão ter um pouquinho mais de faculdades sensitivas, né? Vão ter mais sensações, mais disponibilidades, mais liberdade, mas ainda restrita, mas proporcional ao ser evoluído daquele local. Entendeu? Daquele patamar evolutivo. Então nós hoje merecemos estar com esses animaizinhos e eles merecem estar conosco. Ok? Lá, mais alto, aqueles irmãos evoluídos merecem ter uns irmãozinhos mais evoluídos. E esses irmãozinhos mais evoluídos merecem ter a companhia daqueles espíritos mais evoluídos. Entendeu? Então, tudo é uma questão de merecimento, tudo é uma questão de adiantamento espiritual, né? Então, é uma coisa quase que perfeita, quase perfeita, não, ela é perfeita, né? E ele continua assim, ó, são sempre, porém, inferiores ao homem, são sempre inferiores. Ele acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Tendo neles o homem servidores inteligentes. Então eles nos acham também como servos inteligentes para eles, né? Que vão aí prover para eles,
Alguns deles, tá, pessoal? Não estamos falando aqui de animais selvagens ainda, tá? Estamos falando dos animaizinhos que nos são queridos, né? Que são os animais de estimação, né? Que o nome já diz, né? Porque nós estimamos muito por eles. Então, existe aí vamos dizer assim, essa serventia, né? Um para o outro, né? Olha, nada há nisso de extraordinário, disse Kardec. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então, ele vai mostrando aqui que a gente, na medida que vai crescendo, eles vão crescendo também. Então, é uma coisa conjunta, né? É uma coisa conjunta. Vamos para o 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Ou seja, eles não precisam sofrer, depurar, ok? Eles não precisam entrar em situações para depuração da alma, para purificação da alma. Eles não precisam, a alma deles ainda não está, de alguma forma, atingida pelas más escolhas, tá? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Olha que pergunta bacana. Não. Para eles o homem é um Deus. Como outrora os espíritos eram deuses para os homens. É muito interessante falar isso aqui. Outrora os espíritos eram deuses para os homens. Quem é que não lembra lá da mitologia grega, da mitologia egípcia? Então a gente tem aí uma série de mitologias, né? A Viking, por exemplo, em que eles colocam lá, né, por exemplo, a Viking, né, que tem tem lá o Thor, né, que a gente conhece, que é um dos filhos de Odin, tem o Loki, tem lá um monte de deuses, né? A gente conhece principalmente o Odin, o Loki, né, o Odin que é o pai, o Loki e o Thor que são irmãos, e outros, né, que são ali eram considerados deuses, mas nada mais são do que espíritos mais evoluídos que de alguma forma foram vistos por eles e que eles acabaram transformando em deuses por falta de conhecimento. Eu também acredito que se um dia aparecer um espírito, sei lá, né, todo rebuscado, né, que não seja Jesus, que não seja uma coisa assim muito mais divina, eles vão começar a falar que é Jesus, o que é Deus, é que não sei o quê, por falta de conhecimento, né, por falta de conhecimento. Então, naquela época era muito primitivo, então eles tinham que adorar alguma coisa para ter uma base, né? Então ainda tinha um deus, que era Odin, né? Como na mitologia grega era Zeus, então eles sempre tinham ali na ponta, o mais velho, o mais sábio, sempre representado pela barba branca, pelos cabelos mais longos, né? Pelo ar da experiência. Então é o espírito mais experiente. O que lembra muito a figura de Jesus, né? E pode ter sido a aparição de Jesus para eles. E eles, em vez de chamar de Jesus, obviamente, naquela época talvez Jesus nem era encarnado ainda, eles deram outros nomes, somente os egípcios, né? Bem antes de Jesus. Os gregos também, com a mitologia grega antes de Jesus também. Então aparece um ser barbudo lá, né? Cabeludo, né? Com aquelas túnicas. É Deus. Assim como muitos consideram Jesus Deus. E que tem ali um patamar de... Para nós ele é Deus. Para nós, pela nossa evolução, Jesus é um Deus. Assim como nós somos deuses para os animais. Ok? Ficou fácil de entender, né? Pois que os animais... Aí a pergunta 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? O que parece em desacordo com a unidade de vistas
e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, é praticamente uma afirmação, né, do Kardec aqui, falando que, para ele, então, Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados a serem pequenos e inferiores. Será que isso é uma afirmativa correta? Vamos ver. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Ok? Apreender, entender, né? Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Então, existem algumas coisas que para a gente tem conflito, que a gente fala, nossa, não encaixa, esse pensamento aqui não encaixa com esse. Mas por quê? Porque ainda nós não estamos prontos para entender, nós somos limitados a isso. Então, assim, o dia que chegar as informações, olha só que interessante, até as informações mais novas que vão chegando do mundo dos espíritos para nós, existem as pessoas que vão duvidar, entendeu? Se chegar a começar a nós termos mais revelações, além do que o Chico Xavier trouxe, além do que o Kardec nos trouxe, e além do que outros tantos, como o Divaldo Franco, por exemplo, nos trouxe, as pessoas vão passar a duvidar, justamente porque os médiums mais, vamos dizer assim, confiáveis, né, que têm credibilidade, já foram ou estão praticamente indo. O caso do Divaldo Franco está numa idade bem avançada. E ele mesmo diz que já está pronto para ir embora, né? Então, depois do Divaldo, quem vai ser o médium mais avançado para nos trazer essa confiança, que vai trazer para a gente as informações? Porque pensem comigo, o que o Kardec fez, nenhum outro ser humano fez, que foi testar a veracidade das informações cientificamente. O Chico Xavier, ele foi provando aos poucos, pela psicografia dele e principalmente a inteligência de quem cuidava dele. Não só o Emmanuel, mas todos os espíritos que cuidavam dele, que davam ali as dicas e também, na hora que vinham as informações, davam as provas daquelas informações. Né? Como a escrita em que o espírito assina no lugar do próprio Chico. E você vai ver a assinatura do espírito, como Humberto de Campos, por exemplo. Então, para a gente ter hoje essa confiança, a gente vai ter que se apegar a muitas informações que veio do Kardec, que veio do Chico Xavier, que veio do Divaldo, para poder, antes de continuar avançando, prestar atenção nessas informações que foram passadas. Por isso que é muito importante ler o Livro dos Espíritos, para vocês não acreditarem em qualquer coisa que as pessoas falam. Entendeu? Primeiro você raciocina, vê se tem uma base no Livro dos Espíritos, vê se essa base ela é absoluta, coisa que eu acredito que nem tudo é, né? Muitos ensinamentos dos Espíritos aqui vêm com ponto e vírgula, né? Metaforicamente falando. Ele não é um ponto final, porque ele mesmo fala, olha só a frase. Ainda não podeis apreender. Ainda quer dizer que a gente vai. E quando vier a informação, será que a gente vai acreditar? Essa é a questão. Então ele fala, ainda não podeis aprender, mas ele não fala, olha, ainda não temos como passar para vocês também o médium que vai dar essa credibilidade de passar isso para vocês. Essa situação aqui da natureza, o Chico escreveu em vários livros, né? Esse desencadear, né, da natureza, essa evolução natural, até a evolução da Terra ele conseguiu falar, né, por meio do Emmanuel. Mas será que vai vir outros? Nós vamos ter fé, vai vir. A gente tem que ter fé que vai vir, sim, claro que vai. Não podemos perder essa fé. O Chico é especial, mas ele não é o único especial. Divaldo é especial, mas não é o único especial. O Kardec nem se fala, né? Temos outros tantos aí que vão chegar e a gente vê de vez em quando os médiums despontando aí com sua credibilidade em algumas situações, né? Mas a gente precisa fazer com que as pessoas tomem consciência de que há uma necessidade muito grande
de se evoluir intelectualmente pela base do Livro dos Espíritos para não ser enganado. E seguir adiante com o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras do Kardec, do Chico também, do Divaldo, para que vocês possam ganhar um leque maior para poder fazer a escolha, para poder entender esse recebimento de novas informações. Senão vão acreditar em qualquer coisa e vão começar a fantasiar coisa que não existe, coisa que não deve ser fantasiado, tá? Tem que ter parcimônia, tem que ter equilíbrio, tem que ter reservas para tudo. E para ter reservas, você precisa fazer essa reserva. Você precisa de leitura, precisa de uma liturgia. Se não tiver, fica complicado. Precisa dessa literatura dentro de vocês. E o Livro dos Espíritos está aí e tem muitas obras espíritas aí espalhadas pela internet que você não precisa nem pagar. Então, desculpa, não tem. Ok? Desculpa, não tem. Beleza? Então, ele fala aqui, ó. Vamos continuar esse texto, né? Então, ele fala assim: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas, aparentemente mais díspares, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. No seu estado atual. Mas a gente vai evoluir esse estado. E aí a gente vai compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los. Por um esforço da inteligência. Ok? Poderá entrevê-los. Mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento, e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Quando a gente chegar a espírito puro, então vai ralar um pouquinho aí para poder entender certas coisas, entendeu? E só vai entender quando chegar lá, quando vai começar a entender, né? Vai começar a ser apresentado algumas coisas para vocês, para nós, na verdade, né? Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Beleza? Vamos terminar essa outra aqui para a gente encerrar o nosso trabalho hoje. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem inteligência na vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral, a vida espiritual. Ok? Pessoal, nós vamos encerrar por hoje, tá bom? Fizemos aí uns 50 minutos de aula. Esses próximos 10 para a gente trabalhar o vídeo, já fazer subir para a internet, subir para o YouTube, para que os nossos amigos que já estão nos esperando aí por volta das 8, vão receber esse vídeo aqui já preparado, tá bom? Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus, boa semana e espero que vocês gostem desse formato novo aí, para que o conteúdo permaneça o mesmo, né, pessoal? O conteúdo vai permanecer o mesmo, então acredito que vocês vão poder aproveitar bastante. Fiquem todos com Deus então. Espero vê-los aí comigo na próxima semana. Não esqueçam de dar um curtir aí, uma curtidinha no nosso vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vai ser um prazer ter vocês. E se tiverem dúvidas, deixe a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários, que a gente volta a falar com vocês oportunamente, fazendo a resposta até mesmo aqui pelo vídeo. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.